Aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares e ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em Radiosnet, a nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares e ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. 24 horas, a rádio está 24 horas ao seu lado. O dia inteiro eu tô ouvindo a nossa rádio. Trazendo a palavra de Deus pra você dar a volta por cima. É só vitória. Também tem músicas, tem informação e tem prêmios. Nossa rádio está sempre ao seu lado. Uau, essa rádio não para, hein? Nossa rádio. Aqui, não dá pra ficar parado. Nossa rádio. Alegria! Animação! Nossa rádio! Aqui não tem lugar pra depressão. Nossa rádio. Jesus está voltando e eu vou. Jesus está voltando e eu vou. Jesus está voltando e eu vou. Morar no céu. Você na nossa rádio o dia inteiro contente. Na nossa companhia, alegrando a gente. É muito pouco, é muito pouco. Ter o coração feito criança pra perdoar. Ser cristão, saber amar. Todo dia, o dia todo ao teu lado. Cristão de verdade. Todo o conteúdo deste programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Classificação de... Agora na nossa rádio, você vai ouvir Boca do Povo. Tudo o que acontece na comunidade, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você vai ouvir aqui. Boca do Povo, com Cláudio Malta e Gastão Pereira. Boca do Povo. Seja bem-vindo ao seu programa. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho. Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão conosco. Aqui quem vos fala é a pastora Patrícia, no programa Boca do Povo Falando com Deus. Hoje, programa especial de sexta-feira. Como assim especial, pastora? Hoje não é um programa de notícias, não é um programa que nós vamos estar fazendo um debate. Hoje é um programa especial para falar da palavra do Senhor. Nesse momento, nós estamos de 15 horas e 10 minutinhos. Infelizmente, hoje, meu colega de bancada, Cláudio Malta, não vai poder estar conosco nesta tarde. Mas nós estamos aqui com o pastor Raimar e a banda que nós anunciamos que iríamos trazer no programa, que viriam hoje aqui para falar de um grande evento que vai acontecer no Mazagão, lá no Anfiteatro Mestre Jorge, que fica na Praça 15 de novembro, daqui a pouquinho eles vão estar falando conosco. Estamos aqui com os integrantes da banda, inclusive um dos integrantes da banda também é o pastor desses jovens que vão estar lá apresentando esse belíssimo trabalho juntamente com a Banda Renovo. Um abraço aí ao nosso amigo da Banda Renovo, que estivemos com eles no louvorzão SOS Vitória do Jari. Meus amados, hoje é um programa especial.
Então não tem como começar um programa de hoje que se diz que é falando com Deus, se não for com uma oração. Nesse momento, antes da oração, eu quero estar passando aqui para dar uma boa tarde para todos nós, o pastor Raimar, meu esposo que está hoje conosco, dividindo hoje essa bancada. Amém? A paz do Senhor, pastor Raimar, boa tarde. Perdão. Eu já começo logo pedindo perdão, pastor. Amados, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. É um imenso prazer. Quero já aproveitar esse momento para mandar um abraço para o nosso amigo Cláudio Malta, que infelizmente não deu para estar hoje no programa e está fazendo uma tremenda falta, com certeza, porque a parceria, né, na bancada, quando sai um, a gente já começa a sentir a falta da presença da pessoa que é tão querida aqui. Nós estamos aqui com a banda LSD, né? Nossos amigos aqui que estão aqui presentes, graças a Deus. E eu quero começar logo fazendo a oração para iniciar o programa, pastora. Amém. Amém. Soberano, eterno Deus, Pai maravilhoso que está no céu. Neste momento, meu Pai, te peço que o Senhor possa, Pai, estar no meio de nós. Porque a tua palavra diz, Pai, onde tem 2 ou 3, lá tu estás juntos com aqueles que te buscam, Senhor. E neste momento, meu Pai, estamos diante da tua palavra que vai ser mencionada. E qualquer palavra que venha, Pai, que o Senhor possa cravar nos nossos corações. E daqueles que também estão nos escutando nesta tarde. Amém e amém, Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Como começamos, sempre iniciamos com uma oração, né? E a palavra do Senhor, ela tem que ser dita. E eu quero trazer aqui para vocês e falar também para os irmãos que estão aqui, uma palavra maravilhosa que hoje o Senhor nos deu. E eu creio que vai estar falando com cada um de nós nesta tarde, inclusive com os irmãos que estão aqui. Olha que palavra maravilhosa o Senhor nos dá nessa tarde. A você que está nos assistindo, que está conosco nesta tarde, pastor Adenilson Bastos lá, nosso pastor de lá da Assembleia de Deus, Leão de Judá, Ministério Leão de Judá, nosso amigo Teles Barbosa, também mandando um abraço aqui para o amigo Ramon da Banda Renovo, um abraço também ao nosso amigo Cláudio Malta, que também está nos assistindo. E a palavra que o Senhor nos traz nesta tarde se encontra em Ageu, capítulo 2. Olha que palavra, pastor, maravilhosa. Já sei que vocês estão agoniados aqui, já vou apresentar a banda, já vou apresentar o pastor. Calma aí. A palavra que o Senhor nos traz nesta tarde é assim: a glória do segundo templo. Viu, pastor? Viu, irmão? Olha lá. A glória do segundo templo. E diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que tem edificado, viu esta casa na primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparado àquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos.
Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Glória a Então Deus. você, nesta tarde, recebe essa palavra do Senhor no teu coração. Porque o Senhor está nos dizendo: quem viu a glória da primeira casa? Você chegou a ver a glória da primeira casa onde você estava? Então o Senhor manda te dizer nesta tarde: se você viu, você verá a glória do Senhor, que vai ser muito maior agora, nesse momento. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E se Ele está te dizendo nesta tarde, dessa forma aqui, ó: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que Ele está querendo te dizer? Simples, meu querido. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque o nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Se Ele te mandou, se Ele me mandou nesta tarde, eu te levar essa palavra, é porque Ele está dizendo: acalma o teu coração, porque eu vou prover na tua vida. Eu vou prover aquilo que tu precisas. Eu vou prover aquilo que tu colocastes em oração e em clamor. Eu vou prover aquilo que tu colocastes diante do meu altar, filho, filha. Eu vou prover aquilo que tu colocaste em propósito de oração, em propósito de jejum. Eu vou prover na tua vida. Assim manda te dizer o Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E mais uma vez eu repito nesta tarde: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Recebe essa palavra, guarda na tábua do teu coração. Recebe essa palavra, porque foi o Senhor que mandou eu trazer. No momento em que meu esposo aqui, o pastor Raimar, estava orando, eu estava orando aqui pela palavra. E aí o Senhor me deu a palavra dessa tarde, para trazer para cada um que está nos assistindo, e também serve para cada um que aqui está. Amém? A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Não temam, assim manda dizer o Senhor, porque está aqui na palavra dele: não temam. Aquilo que vocês colocaram na mão do Senhor, Ele vai prover. Vai prover. Para você pode ser difícil, mas para Ele não, porque Ele é o dono de tudo. Amém? Aleluia. E agora, nesse momento, meus queridos, eu tenho a honra de apresentar a vocês. Um deles veio do Mazagão para cá. E chegou até primeiro que eu tenho que falar. E eles chegaram aqui nesse lugar, para a honra e a glória do nome do Senhor, para conversar conosco, para nos falar sobre o evento que vai acontecer no Mazagão, agora dia 30/9, para fazer o convite a vocês e para nós conversarmos sobre a linda e maravilhosa palavra do Senhor. Eles vão contar o testemunho deles, como eles se conheceram. Amém? Quero apresentar aqui, ter a honra de apresentar a vocês a banda LSD. Não estão todos os componentes, não puderam vir, mas eu estou aqui com o pastor Wellington, né? Com o meu irmão aqui, Gideão. Nós já estamos aqui com o Gideão. Olha lá, gente, nós já estamos aqui com o Gideão. Só para você ter uma ideia. E estamos também aqui com o irmão Michel. Então aqui nós estamos firmes e fortes. Glória a Deus, aleluia. Bastava quantos, Gideão, para lutar com o Senhor? Só bastava isso, né? É como o Senhor diz assim: só os valentes vão ficar. Eita, Jesus. Pastor, fique à vontade, amém? Amém. Uma boa tarde a todos aqui, mais uma vez. Boa tarde a você que está nos assistindo pelas redes sociais. Agradecer o convite para estarmos aqui, para, de certa forma, esclarecer algumas coisas também. Eu sei que a comunidade cristã ela tem muitas dúvidas, principalmente as que estão muito afastadas dos grandes centros. Elas têm muitas dúvidas com relação a muitas coisas e aos modelos, né, as formas como se propaga os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né?
E isso é muito importante, é importante ter esses espaços para que nós possamos esclarecer dentro do entendimento daquilo que a palavra nos traz. O apóstolo Paulo, que de modo geral foi alguém que de certa forma legislou para aqueles que são chamados novos crentes, os cristãos, né? E nós procuramos nos basear nos ensinamentos deles e tendo exemplos muito edificantes de várias partes do mundo com relação a esse trabalho dentro dessa seara que é tão grande, né? E poucos são os trabalhadores. É verdade, meu pastor. Meu pastor, eu já queria começar com uma questão assim, polêmica, né? Polêmica? É, uma questão polêmica. Por que como é que é o nome da banda? LSD. Por que LSD? É interessante sua pergunta. É uma pergunta... Bom, primeiramente, a banda LSD, ela surgiu em 1992. Então, lá se vão 31 anos de estrada, vamos dizer assim. Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo nem eram nascidas ainda nesse período. E talvez uma boa parte delas ainda não tivesse encontrado um caminho novo para a sua vida. E naquele período, a banda surgiu por conta daquele que deu o pontapé inicial na época. Era uma época muito promissora, a década de 90, porque foi o início da zona de livre comércio, um período em que se estabeleceram muitas empresas aqui, e junto com essas empresas muitas coisas ruins também vêm. O progresso, ele traz coisas excelentes, mas ele também traz perigos. Com certeza. E se nós não tivermos uma educação correta, muitos acabam se perdendo pelo meio do caminho. E foi justamente o que aconteceu com esse nosso, posso dizer, meu amigo pessoal, né? E que ele se envolveu com drogas e os pais dele tentaram de várias formas para tentar ajudá-lo. E um dia, em uma situação da vida dele, ele foi preso e ele estava com uma camisa que dava alusão ao entorpecente, né? Só que ele já tinha pedido tanto para Deus para ele sair dessa, que ele queria uma luz para poder sair dessa. E ele não via forças. E naquele dia, a pessoa que estava ali fazendo o BO com ele perguntou para ele: o que significa essa sigla que está aí na tua camisa? E ele disse: louvado seja Deus. Oh, glória! Glória a Deus. E daí para frente, ele investiu junto com o pai dele na época, que era um grande empresário já falecido aqui na cidade, Olinto Porciano, que era um dos maiores empresários aqui da cidade. Eles investiram para que a banda pudesse realmente surgir e começasse a pregar o evangelho. Só que nesse período, o meu amigo, ele gostava de ritmos, vou dizer assim, que até então eles não eram muito difundidos dentro das igrejas. Por quê? Eu quero que o ouvinte me entenda completamente. Por ignorância. Então, a palavra ignorância, ela não quer dizer ser rude. É a ausência do conhecimento. Sim. Então, como havia uma ausência do conhecimento da própria igreja, desde que este tipo de ritmo não traz nenhum tipo de problema para a pregação,
ele investiu justamente nisso. Por que eu estou falando isso? Talvez você esteja pensando, não é verdade. O rock é do diabo. Na verdade, a única coisa que o diabo tem é a mentira. Ele é o pai da mentira, ele é o dono da mentira. É verdade. Há muitas décadas atrás, existiu uma mulher chamada, você pode pesquisar aí, você que está nos assistindo, é a senhora Sister Tarpe. Ela foi a precursora do rock. A mãe dela era pregadora do evangelho nos Estados Unidos. Tá aqui, ó, Rosetta Tarpe. Você pode mostrar. Pode mostrar aí. Dá pra mostrar aí? Ela é a precursora do rock. Tá. A mãe dela era pregadora do evangelho nos Estados Unidos. E ela era musicista na igreja. Eu também sou músico há muitos anos, né? Então, ela difundiu a tocabilidade do rock dentro da igreja na época. Então, quando você for pesquisar, você vai perceber que todos os grandes, aqueles que são conhecidos como Elvis, como Little Richard, como, sei lá, Jerry Lee Lewis, né, que já apareceram em filmes e tudo, foram muito... Até o Elvis, que é dito como o rei do rock, como o precursor, na verdade ele não é o precursor, isso é um golpe de publicidade. Os grandes roqueiros da época, eles passaram e ouviram essa nossa irmã em Cristo nos Estados Unidos, e eles só difundiram o ritmo. Então, se você for buscar lá nos primórdios, você vai perceber que o diabo não é o pai do rock, Deus é o pai do rock. Porque ele usou uma serva dele dentro da igreja para pregar a palavra com esse ritmo, né? Então, a banda LSD surgiu em 92. Na época, nós tínhamos músicos que são também de uma excelência enorme. A igreja aqui conhece muitos deles. Israel, guitarrista. Na época, o nosso irmão Del, né, que é baterista. Del. Esposa da Oda, né? Isso, esposa da Oda. Da Oda Mendes. Depois, posteriormente, ele foi substituído pelo irmão, o Eudes. E diversos músicos, Nelson Dutra, filho do pastor Nelson Dutra, pastor Manuel Dutra, da Igreja Quadrangular, vários tecladista, que era o irmão dele, que era o Edilson Dutra também, são excelentes músicos. Na época eles integraram a banda durante um curto período, e depois nós viemos a substituí-los. Eu sou o único remanescente daquele período, né? Durante um período de tempo, o pastoreio acaba afastando a gente e assim de certas atividades que nós gostaríamos de continuar fazendo. E nesse período nós ficamos parados durante um bom período, acho que a partir de 97, 98, né? Eu fiz concurso público, também fui estudar teologia, estudei teologia na Igreja Quadrangular. Então várias coisas aconteceram, mas a ideia ela sempre permaneceu. Por quê? Por causa da efetividade. A palavra ela é útil para todos, ela não volta vazia, mas existem formas que você pode utilizar para que essa palavra chegue a outras pessoas. E nós começamos a tocar na Praça da Bandeira, voltamos a tocar em 2015 na Praça da Bandeira, e nós percebemos que mesmo com todo o amor, mesmo com toda a vontade, com toda a garra que nós tínhamos, era difícil de alcançar. Todo mundo que passa pela Praça da Bandeira já viu como é que a Praça da Bandeira está. Então, que era difícil alcançar e de deixar uma mensagem para alguns indivíduos. E por isso nós retornamos, né, ao trabalho
para que ele possa alcançar, né, essas vidas que estão hoje, não quero de forma nenhuma julgar, mas vamos dizer assim que existe uma certa dificuldade da igreja chegar até eles. Então nós utilizamos da música, né, e mais especificamente do rock, para poder alcançar essas vidas, né? Aí algumas pessoas acreditam assim, eu não acho que esse seja o correto. Eu posso entender, mas eu também posso olhar para o dedinho do meu pé e dizer que eu não gosto dele, mas ele está lá, né? E eu tenho que aprender a aceitá-lo, né? E a tentar conviver, como o próprio Paulo disse, né? Que nós temos que procurar ter paz com todos, se possível for, né? Então, a nossa vontade é de fazer isso, e o nome advém daí, tá? O nome da banda é Louvado Seja Deus. A sigla, porque isso vai fazer exatamente o que Paulo nos ensina. Se ele tivesse que se fingir de louco, ele se fingiria de louco para ganhar os loucos. Muito bom, muito bom. Que história bonita, né, pastor? Inclusive, quando eu te fiz essa pergunta, foi justamente nesse viés da questão das drogas, né? Porque antigamente existia, né, uma droga chamada LSD. Ainda existe. Ainda existe. Né? Ainda existe. Muito difundida ainda. Aí a gente precisa perguntar, que é para esclarecer, né, para o povo evangélico que estão nos assistindo, né, porque muitos ouvem as siglas e associam uma coisa, né, e acaba fazendo mau juízo, né, da própria banda, né, vamos dizer assim. Mas parabéns, você explicou muito bem, né, foi uma colocação excelente, que o senhor colocou aí a história, inclusive mostrando que teve um passado, né, envolvendo, né, justamente drogas, né, no seu amigo, né, que o senhor colocou aí, e que desde lá vem uma trajetória, né, que aí vocês, várias interrupções, vocês deram uma parada, agora estão retomando de novo, né, a carreira de novo. Glória a Deus por isso. E desde já agradeço a presença de vocês aqui. Sucesso para a banda, pastora. Eu estou muito feliz, sabe, pastor Wellington? Porque, como é que eu posso lhe explicar? Nós, quando colocamos alguém para vir no programa, primeira coisa que acontece, tá? Você que está nos assistindo, o Senhor é o primeiro a fazer o convite, porque nós não trazemos ninguém aqui por nós mesmos ou por alguma coisa extraordinária, não. A gente procura saber, nós oramos e comunicamos depois a pessoa para que ela venha fazer parte do programa e venha trazer aqui o seu testemunho, venha falar, por exemplo, de um evento, que esse evento para mim é um evento maravilhoso, porque mexe com toda uma população, que é o pessoal lá do Mazagão, que vão estar nesse evento na praça. É um evento que vai chamar a juventude e todas as formas que vêm para que o nome, o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor seja ministrada, eu sei que o Senhor recebe. Como assim, pastora? Vindo do coração do Senhor, né? Como ele colocou aqui muito bem explicado. Olha a história. Muitas pessoas gostam de falar daquilo que não conhecem. Não é verdade? É verdade. Essa é uma verdade que precisa ser dita. Muitos gostam de falar daquilo que não conhecem, não procuram estudar, não procuram verificar. Então, quando vocês vieram aqui, eu já sabia que eu poderia fazer essa pergunta. Lembra quando eu lhe falei? Logo que o senhor sentou? Sim. Por quê? Porque tudo aqui nesse programa, e tudo que nós fazemos, pastor Raimar e eu, nós seguimos a direção do Senhor. Amém. E aí,
Como eu lhe falei, não atendi as ligações, esperei para ver como Deus faz. Não consegui colocar o fly ontem à noite. Olha como Deus faz. Por quê? Porque no meu caso, quando eu conversei aqui com o pastor, eu conheci a banda Renovo, tá? Que também é formada desde 2015, né? Eu até coloquei aqui porque são pessoas maravilhosas. Tem o Jorge Ramon, mandou um abraço para vocês, tá? Sim, sim. O Jorge Ramon, que é o guitarrista e vocalista, né? A Sara Flores, que é o contrabaixo, e o Robson, que é o baterista da banda. Quando nós fomos pro evento do Louvorzão, eu já havia conhecido a banda Renovo. E eu digo para vocês uma coisa, é incrível assistir a Sara tocando. Gente, é assim, ela é toda tímida, né? Ela é toda calma, toda tímida. E aí a gente vai falar com ela. Quando ela sobe, que ela pega o contrabaixo, é aquela forma daquela adolescente adorar ao Senhor. É magnífica. Você consegue sentir como que a conexão dela. Eu digo isso porque eu a vi tocando, não é a primeira vez, também Antônio, pastor. Não foi a primeira vez que eu a vi tocando, entendeu? É como se ela ficasse numa conexão com o Espírito Santo de Deus, que parece que ela não vê ninguém na frente dela. E ela disse, pastor, eu não vejo ninguém na minha frente. Eu só me entrego totalmente para adorar o Senhor. Essa é a minha forma de eu adorar. Então eu digo assim, o Senhor, quando a adoração ela vem em espírito e em verdade, quando ela vem de todo o teu coração, de todo o teu amor, sem falsidade, sem máscaras, sem capas, é aquilo que você sabe fazer, o Senhor recebe a tua adoração. E eu achei muito interessante essa colocação. Eu não conhecia, pastor, essa história. Eu estou conhecendo agora através de vocês aqui. Eu estou muito feliz, eu estou maravilhada. Eu não sei se vocês viram, mas já estava já. É emocionante saber que atrás do rock existe toda uma história da parte do nosso Senhor. Por quê? Ele sabia como conquistar algumas pessoas através da música. Porque pessoas que dizem assim, eu amo o rock, né? Tem pessoas que dizem assim, eu sou o rock, e não fazem, algumas não fazem, né, ideia do que representa o rock, aonde ele surgiu. Olha que coisa maravilhosa saber que ele surgiu ainda mais sendo como uma mulher cristã, uma mulher evangélica, uma mulher que foi ali, foi a forma que Deus deu para ela a adorá-lo. E quem sou eu para julgar? Quem é você para tentar julgar algo que Deus colocou? Algo que Deus fez. Esse testemunho, amados, é maravilhoso. E agora eu sei o porquê que Deus me incomodou tanto. E passei ontem praticamente a madrugada esperando, né, Gideão? Gideão, cadê os 300? Toda hora eu dizia, Gideão, cadê os 300, Gideão? Cadê a foto, Gideão? Esperando. Mas eu entendi por que o Senhor não queria que fosse solto o fly ontem à noite. Sabe, pastora, nós somos, assim, o nosso envolvimento com essa área, vou dizer assim, jovem, do rock na cidade, ele é muito grande, né? Então a gente sente quando é um chamado, porque nós estamos, assim, normalmente nós estamos nos principais eventos da cidade, nós estamos envolvidos com os principais eventos, vou dizer assim, não religiosos da cidade, e as pessoas ali, elas param e ouvem a mensagem, enquanto muitas bandas tocam, e eles estão ali pulando, gritando, e quando a gente sobe no palco para tocar, a gente acaba deixando uma mensagem que as pessoas param e escutam, sabe? Elas
param e escutam. E o mais bonito de tudo isso é que nós acabamos fazendo muitas amizades ali, principalmente com pessoas que anteriormente diziam que odiavam os cristãos, né? E que hoje nos recebem de braços abertos ali. Sim. Nós temos um programa onde praticamente todas as bandas de rock não cristãos do estado já foram. Acho que as principais bandas não cristãs já foram lá nesse programa que se chama Fala Mas Toca. De fora do estado também nós já recebemos gente de São Paulo, no caso também de Campinas, de Belém do Pará. Então as pessoas elas acabam olhando e vendo aquilo que eu acredito que é o mais importante de tudo. Ainda há pouco a pastora disse assim: nós estamos aqui para servir. Serviu o cafezinho, serviu aqui de novo. Nós estamos aqui para servir. No capítulo 13 do Evangelho de João, Cristo ele ensina os seus discípulos que mesmo sendo Deus, ele vai lá e lava os pés dele, né? E aí, mesmo do pecador, daquele que o iria trair, ele vai lá e lava o pé do cara, entendeu? Então a gente entende que, e nesse programa a gente procura servir as bandas em tudo. E o que acabou acontecendo conosco? Uma conexão. Eu acho que a banda LSD é uma das pouquíssimas bandas, eu acho que talvez a única banda de rock daqui do estado que tem o seu equipamento próprio. Nós temos todo o nosso equipamento próprio, desde o princípio. Deus providenciou tudo, equipamento próprio. A gente tem as nossas caixas, a gente tem as nossas guitarras, a gente tem as nossas baterias, a gente tem tudo que é necessário. Nós temos um estúdio onde é gerado as imagens do Fala Mas Toca. Nós temos um estúdio que faz as gravações, Deus providenciou todas essas coisas para nós ao longo de todos esses anos, né? Preparou um terreno e depois começou a trazer essas pessoas até lá para que nós pudéssemos, posso dizer assim, evangelizar através do testemunho. Porque a principal arma que qualquer cristão pode ter na sua vida é o seu testemunho. É verdade. Não é o que você veste, não é como você corta ou não o seu cabelo, não é a sua barba grande ou pequena ou sem barba. O que importa é a sua atitude perante aquele que tudo vê. Não diante daqueles que só veem o que está por fora, e que às vezes aquele que não dá testemunho, ou que tenta dar algum testemunho, é como sepulcro caiado. Por fora todo mundo vê, legal, mas é uma bênção. Mas quando chega lá na casa dele, é um tormento. Entendeu? Quando chega lá, ali, que olha para um lado, faz, não necessariamente na mesma ordem, né? Mas eu lembro de uma passagem que quando os judeus chegavam, Pedro corria para ir comer com eles, né? E quando eles não estavam perto, ele ia para perto dos gentios para comer com eles. Então, o que a gente procura, o que a gente busca ter é ser sensato na nossa vida, ser coerente. Porque eu sempre ensino, né, lá na garagem LL, que é a nossa igreja, Luz e Vida, a gente procura sempre ensinar para as pessoas que elas precisam ser verdadeiras. Então é melhor você buscar a correção para que você possa sempre andar correto aonde quer que esteja, porque eu acredito que a palavra nos ensina que aquela surpresa que a gente sempre aprende dentro da nossa caminhada cristã, que é aquela surpresa que as pessoas vão ter quando nós adentrarmos o céu, ela advém justamente
desse tipo de conduta, de você realmente ser verdadeiro. Pense comigo, se você fosse colocar a vida de Davi diante daquilo que muitas vezes nós pregamos como os nossos dogmas religiosos, ele não seria salvo. Ele não construiu o templo, pastor. Entendeu? Então, isso não é brincadeira. Ele não construiu o templo, e teve uma razão para isso, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não construiu o templo. Mas dentro de uma visão que muitas vezes as pessoas colocam diante das outras pessoas, que não são exatamente aquilo que elas gostariam que fosse, se essas pessoas fossem colocar Davi, então Davi também não seria salvo. Mas eu vou dizer isso? Não posso dizer isso. Mas Deus disse para ele: olha, tua casa vai se dividir. No final da vida dele, ele lá com seus muitos anos na costa, era uma virgem que dormia com ele. Depois de tudo que aconteceu. Entendeu? Então, eu acho que hoje as igrejas, elas vou nos colocar, nós todos, às vezes nos preocupamos com aquilo que é menor. Damos muita ênfase para aquilo que é menor. Hoje o que nós vemos, e eu percebo isso muito, são pessoas que não estão muito diferentes daquelas que eu encontro na praça. Entendeu? Entendi. Tem muito pastor tomando ansiolítico, pastor. Verdade. Com certeza. Entendeu? Eu estou dizendo que é errado? Não, não é. Se for para você... Mas não adianta fazer isso, vou falar que nem Jesus falou para os fariseus, né? Não adianta você dar o teu dízimo, a tua oferta e tudo, e os teus pais, quando precisam de ti, você bota eles de escanteio. Exatamente. Entendeu? Então, ele mesmo acabou dizendo e deixando esse ensinamento para nós. Se você quer viver como quem está na lei, então não erra uma vírgula. Inclusive os fariseus, eles faziam isso que o Senhor falou. Eles diziam assim, quando os pais estavam precisando dos filhos, eles diziam: essa parte já está definida para Deus. Para Deus. Mas eles faziam isso para não ajudar os seus próprios pais, por incrível que pareça. Exatamente. É o que o Senhor acabou de falar. Exatamente. E nós precisamos da ajuda, sim, de cada um. Sim. Esse trabalho, ele não é um trabalho fácil. Ele é um trabalho muito difícil. E sim, nós precisamos da ajuda, da oração de todas as pessoas. Sim, sim. Porque cada vez que nós subimos no palco, nós temos a proteção de Deus, mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer naquele dia. Entendeu? Eu já tive relatos de pessoas que no mesmo palco onde a gente subiu, aconteceram várias coisas, de cuspir na cara, de jogar cerveja na pessoa, entendeu? E Deus até hoje ele tem nos abençoado assim, disso ainda não ter acontecido. Sim. Mas a gente não sabe se um dia vai acontecer. O Michel já aconteceu com ele, entendeu? Então, mas a gente antes, porque o Michel é recém-chegado na banda, né? Antes era apenas nós tínhamos apenas a vocalista, né? E hoje a gente tem 2 vocalistas, um que posso dizer assim tem uma voz um pouco menos agressiva, e o Michel que faz um tipo de voz que tem um conceito muito alto no meio daqueles que tocam rock aí fora, né? E aí a gente consegue fazer essa mescla para essa mensagem poder chegar até os ouvidos daqueles que precisam receber essa mensagem. Pelo menos, pastor e pastora, porque para se cumprir a palavra que diz que todos seremos indesculpáveis. Então a pessoa nunca vai poder dizer assim: eu não busquei a Deus porque eu não encontrei um lugar para mim.
Por quê? Por quê? Porque eu gostava de rock. E lá na igreja não tocavam rock, então eu não entrava lá e nem queria saber. A sua desculpa acabou. Eita, É verdade. Jesus. Inclusive, meu pastor, deixa eu lhe falar, quando o senhor falou sobre a questão da década de 90, do rock, né? E nessa época, eu nasci em 66, década de 60. Quando chegou na década de 90, eu estava com meus 20 anos, dancei muito rock. Eu ainda não sabia, ainda não conhecia o caminho do Senhor, né? Mas eu já vim dançar rock agora, né? Inclusive foi no Louvorzão que teve agora segunda-feira, foi belíssima festa, foi tipo, eu digo assim que a adoração ela tem que vir de coração. Amém. É verdade. Quando você louva a Deus da sua forma, Ele vai se agradar porque é de coração que você está adorando, não é por falsidade, né? Então não importa o ritmo que você está adorando a Ele. E Deus conhece o coração do ser humano, né? E assim eu digo, eu adoro rock. E agora então, quando eu fui lá no Louvorzão, eu vi que não só eu, mas quem estava lá foi contagiado. A pastora está aí para contar e nós temos vídeo para comprovar. Foi maravilhoso, foi uma noite muito bonita. Quando quiserem levar a gente, pode convidar que a gente vai também. E eu quero ter a oportunidade de ver vocês tocando ainda. Então, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos logo lhe fazer um convite, né? Estamos preparando aí com alguns amigos o próximo evento. Gostaria da participação de vocês também, que a banda Renovo também vai estar conosco. Vai ser maravilhoso poder ter mais uma banda do estilo da Renovo, que foi uma banda assim que nos contagiou. Eles foram 2 rocks autorais que eles louvaram lá, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa eu digo assim para vocês, aquilo que não agride o templo do Espírito Santo, que somos nós, né? Porque você pode dizer assim, não todos os estilos, a gente tem que ter uma coisa bem certa, né? Não agredindo o templo do Espírito Santo. O senhor entendeu, né, pastor? Sim, com certeza. E quando nós vimos o que aconteceu naquela segunda-feira, foi algo assim de tão maravilhoso, porque nós tivemos pessoas que vieram de fora para ajudar, né, o pessoal da Vitória do Jari, mas parecia assim uma confraternização de bandas. Foi algo assim que nós vimos que nos deixou maravilhados. Foram várias bandas ali, um contemplando os outros, em alegria, em palmas, dançando, pulando. Cada vez que a gente chamava uma banda, as outras bandas ali batiam palmas. O que a gente consegue entender com isso? As bandas que a gente fala, o pessoal que tem esse segmento do gospel, que toca, que dança, né? São aquelas pessoas que se apresentam teatralmente, e independente do estilo do louvor, eles têm um respeito tão grande um pelo outro, e é um amor e um carinho verdadeiro, que nós vimos irmãos que disseram assim, ó, irmão, faz tempo que a gente não se vê, a gente tocou no passado junto, eu estava com saudade de você, eu sei que a tua agenda tá, a gente nunca consegue, que as nossas agendas não coincidem. Então coincidiram as agendas, eles conseguiram por ser uma segunda-feira, e geralmente não tem programação nas igrejas, e eles se encontraram. E o que foi que a gente conseguiu entender? E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. A unicidade do povo cristão nós vimos ali. A unicidade do povo evangélico, aquela união verdadeira, aquele amor um pelo outro, aquele olhar assim de ver o outro tocando e aplaudindo e festejando, foi uma coisa assim, como é que eu posso te dizer? A gente sentiu o amor de Cristo ali. E uma das coisas, pastor, que eu estava até conversando com o pastor Raimar hoje, nós estávamos falando justamente dessa questão de templos religiosos, né? Olha o nome que eu coloquei, gente. Templos religiosos, né? Quando nós estávamos falando, nós fomos falar de Jesus, estávamos falando da palavra do Senhor, e nos veio algo interessante no nosso coração. Como é que nós vamos fazer uma ministração? Preste bem atenção, pastor.
Vamos levar, é algo que Deus está colocando no nosso coração. Vamos levar a palavra do Senhor. Amém. Nas igrejas. Qual ministério? Continuar no ministério. Ficamos imaginando, ficamos pensando. Houve um momento, você pode ler a Bíblia, lá no Novo Testamento. Jesus, ele começava a ir nos templos religiosos, saduceus e fariseus, sacerdotes, altos sacerdotes, conhecedores da palavra, da lei. E quando o Senhor Jesus confrontava eles com a verdade, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho da verdade que vai nos levar à vida eterna, não é isso? Então, quando o Senhor Jesus chegava nos templos religiosos e ele ia fazer a colocação da verdadeira palavra conforme o Pai o ensinou, por muitas vezes ele foi expulso dos templos. O próprio Filho de Deus foi expulso dos templos. Aí eu te pergunto hoje, será que se Jesus estivesse aqui conosco, em carne de novo, homem, ele não seria expulso de alguns? Porque o que era que ele pregava? A verdade. Ele pregava a verdade. Ele levava, muita gente diz assim para mim, pastor, e eu não concordo muito com isso. Ah, Jesus quando veio, ele pregou o amor, pregou o amor, pregou o amor. Ei, Jesus foi o que mais falou do inferno. Jesus foi o que mais veio nos dizer: a tua fé te salvou, vai, mas não peques mais. Né? Deixou grandes alertas. Exatamente, ele nos deixou o alerta do arrependimento verdadeiro. Quando o Senhor começou a falar sobre a história de Davi, que diz Davi foi segundo o coração de Deus. Porque quando Davi era confrontado, você pecou. O que foi que ele fez? Ele rasgou as vestes dele: Senhor, me tira tudo, menos a tua presença. Quem somos nós hoje que diz isso para o Senhor? Senhor, me tira tudo, me tira a casa, me tira carro, me tira filho, me tira tudo. Mas não me tira a tua presença. Não tira a tua presença de mim. Quem tem coragem hoje de dizer isso? Quem tem coragem de dizer isso? Ele reconheceu o pecado dele. Quando ele foi confrontado, que foi contado uma historinha. Olha como nós somos, né? Foi contado uma historinha para Davi. Aí ele... Eu vou julgar, eu sou o rei, né? Muita gente faz isso. Eita, Jesus! É o Senhor, Pai, que está falando nessa tarde. Senhor, muita gente faz isso. Eu vou julgar. Olha essa história. Parará, parará, parará. Você viu? Vi. E aí? Não, o homem está errado. Tem que pagar assim, assim, assim. Esse homem é você. Esse homem tem que morrer, né? Esse homem tem que morrer. Aí, esse homem é você. Porque você fez isso, 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 isso. Você tinha muitas mulheres. O homem só tinha uma. E você premeditou a morte dele. E era seu amigo. Quantos amigos hoje não apunhalam o outro pelas costas? E era seu amigo. E ele fica. E ele entendeu. Ele rasga suas vestes. Aí o Senhor, tu tem 3 opções, Davi. Assim, assado e cozido. E aí? E aí ele vira e diz: Senhor, recaia tudo sobre mim. Prefiro cair nas mãos do Senhor, que é misericordioso. Aleluia, do que cair na mão dos homens. Palavra bonita. Então, o que a gente compreende hoje, pastor? Por que que ele, com todo o seu pecado, ele foi um homem segundo o coração de Deus? Pelo reconhecimento do pecado. Quando a gente vê a história de Adão e Eva, na hora da... comeu lá, fez a coisa errada. Adão, foi a mulher que tu me destes. Mulher, foi a cobra. Né? Nunca eu. Davi, fui eu, Senhor, que pequei. Que recaia sobre mim. Que a tua mão pese sobre a minha vida e a minha família, porque fui eu. Não é justo que o povo sofra, pereça. Então a gente vê assim, o difícil hoje, pastor, é a pessoa reconhecer que errou. É o pedido do perdão. É muito difícil uma pessoa chegar com você e dizer assim: meu irmão, eu errei contigo, me perdoa. E é muito difícil também aquele que está ouvindo esse pedido de perdão, perdoar de coração. Lá dentro, Deus sabe, está rindo. Eu disse que vinha rastejando nos meus pés.
Eu entreguei para Deus. Eu disse: mata, Senhor. Fere. Faz pagar. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou amar o teu próximo como a ti mesmo. Orai pelos que te perseguem. E orai pelos que te perseguem. Ama o teu inimigo. Ora por aquele que está te ofendendo, que está te perseguindo. E hoje a gente não vê isso. A gente vê pessoas querendo serem superiores às outras, sendo que o Senhor disse: Senhor, quem é o maior daqui? Não foi assim que perguntaram os apóstolos? Eu quero saber quem é o maior. Ele disse: o maior é o menor. O maior é o menor. É o mais humilde, é aquele que sabe reconhecer, é aquele, como o Senhor falou, que sabe servir. É aquele que se coloca ali, olha, não precisa estar aqui, ó, dizer que os outros estão aqui, não. Não precisa disso. Precisa saber que você está no lugar onde Jesus te colocou. Sem precisar, ó, fazer ninguém de degrau nem de escada, mas sim servir ao outro. Porque se o Senhor escolheu o outro para brilhar, pastor, quem sou eu para apagar a luz do meu irmão? Que eu dei a mão para o meu irmão e diga: irmão, brilhe, porque a luz do Espírito Santo está na tua vida. Então deixa resplandecer a luz do Espírito Santo que colocou na tua vida. Usa essa luz para trazer mais pessoas ao encontro de Jesus. Mas não usa a tua luz para tentar ofuscar o teu irmão que está crescendo. Não usa essa luz para tentar diminuir aquele que está começando. Não. Usa a tua luz para iluminar o teu irmão. Abraça ele e ilumina a vida dele também. Porque é muito lindo quando nós vivemos em amor, em comunhão. Quando nós damos a mão para o nosso irmão e crescemos juntos. Se está errado, ensina o certo. Se ainda não conseguiu alcançar, ensina a chegar até lá. E se necessário for, não custa nada, coloca um degrau ali na escada para ele subir. Porque daqui não vamos levar nada. Nada de material. Porque as obras que o Senhor vai te perguntar, me dá tuas mãos e mostra tuas obras, Ele não quer saber se a tua obra foi que tu levantou um prédio de 4 andares. Ou se tu construiu tua casa, ou se tu comprou 2 carros. Não. Ele quer saber cadê as tuas obras, o que foi que tu fizeste de bom. Que tu possa me apresentar agora. Quantas almas para Jesus? Quantos enfermos você já visitou esse ano? Né? Para quantos você já pregou a palavra? Quantos você já chegou ali e levou um alimento? Sem tirar foto, tá? Que desse jeito não vale. Tirando foto e filmando, meu querido? Não. Papai não ensinou isso. Ó, tá vendo? Papai não ensinou isso, não. Papai ensinou que a tua mão direita fizer, que não saiba a tua. Tem muita gente aí, sopão. Vou distribuir sopão. E tec, 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 tec. Aí, coitada, as pessoas estão com a panela lá. A mulher já está naquele sofrimento, pai. Estão passando necessidade. E de repente, quando ela vê, tá lá a foto dela, a filmagem dela. E ela, oh meu Deus, que humilhação. Eu naquela fila do sopão. Ah, vou entregar a cesta básica. Quem quer uma cesta básica? Vai entregar! E faz aquele alarde. Que a pessoa vai lá receber. E a pessoa fica toda sem jeito. Se é um sorteio, tudo bem, porque você tem que provar que você entregou, né? E todo mundo que está ali participando daquele sorteio sabe. Mas é diferente quando você chega numa comunidade ou num local e você quer fazer distribuição, mas você quer aparecer mais do que Jesus. Gente, de quem é a glória? De quem é a glória? É isso que eu digo. Chegou o tempo de pregar a palavra fora dos templos. Faz a obra. Vai pregar. Ao invés de você estar criticando o teu irmão, que está indo numa praça, que está indo louvar, vai você. Sai do conforto do teu lar e vai ministrar a palavra do Senhor. Vai ao encontro daqueles que estão desesperados. Que muitas vezes a família, olha,
já largou de mão, já abandonou. Faz o ID, faz o ID. Sabe louvar, louva. Sabe ministrar, ministra. Sabe só dar um abraço, abraça. Mas faz o ID. Não deixa o ID do Senhor se perder. Amém? Eu gostaria de ouvir um pouco o nosso irmão Gideão, os dos 300. Queria ouvir um pouco o irmão Michel, para que ele conte um pouquinho, porque o que o Senhor me diz assim: tem algo na tua vida. Tu sabe de onde o Senhor te tirou e o quanto tu o adora. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Michel. Michel, vamos falar um pouco do evento do dia 30, né? Dia 30? Dia 30. Hein? Dia 30 do 9 agora. Dali mais informações aí para o nosso público que está nos assistindo nesse momento, né? Em que local, como é que vai ser, quais são as bandas, o que é que vai acontecer nesse dia? Fala para nós. Dia 30 a gente vai estar ali, né, do Anfiteatro Mestre Jorge, né, no Mazagão, que é uma terra que eu já morei lá e sempre friso que eu gosto muito do Mazagão. Eu brinco que o Mazagão me deu o que ele tinha de melhor, que foi a minha esposa, né? Ô, glória! Então, dia 30 a gente vai estar ali, a gente vai ter participação de 3 bandas, né, contando com a LSD, que é uma banda local, Faz Chover, a Renovo, né, como vocês já falaram, e nós. E vai ser uma noite especial, assim, porque Mazagão é um lugar que dificilmente acontece um evento de rock, né? Então, eu já estive lá com outra banda há muito tempo atrás, e fazendo um evento também sozinho praticamente, na garra e na vontade. E a gente quer mais uma vez convidar todos do Mazagão para que possam estar lá, o pessoal de Macapá também, que pudesse deslocar até lá, vai ser um prazer ver todo mundo lá. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu creio que o programa Boca do Povo, Falando com Deus, vai se fazer presente lá, né, pastora? Glória a Deus. Estão convidados. Né? Verdade, a gente poderia ir lá filmar para estar mostrando aqui depois como é que foi o evento. Agora eu queria ouvir o Gideão, porque o Gideão, eu estou conversando com ele desde a semana passada. Para que ele pudesse vir aqui conosco, trazer a banda, trazer as pessoas aqui para participar hoje, falar um pouquinho do evento e falar qual é a perspectiva do povo lá do Mazagão. Amém. Boa tarde a todos, né? Paz de Cristo seja com todos nós. Eu me chamo Gideão, para quem não me conhece, eu resido em Mazagão, mas eu nasci aqui em Macapá, né? Assim como meu amigo Michel falou que Mazagão deu o melhor presente para ele, né? Eu vou dizer que Macapá, Novo Horizonte, me deu o melhor presente que a minha esposa também, né? Claro. É uma pessoa que tem me apoiado, e quando eu falei do projeto para ela, foi uma pessoa que esteve do meu lado, apesar disso ser novo para ela, né? Eu já sou um pouco envolvido com o gênero, né, rock, desde os meus 14, 15 anos, e a gente sempre frequentava a Bandeira, né, quando tinha ali as rocadas e tal, né, que é mais popular, né, as noites de rocada, assim, dia de sábado. E aí, através de alguns outros amigos, eu fui conhecendo o Michel. O Michel era de outra banda, e aí a gente foi fazendo uma amizade. E aí o Michel fez o evento em Mazagão, há um tempo atrás. E a gente manteve aquele contato, assim, mas não tão próximo como a gente vem mantendo esses poucos dias, né? Sobre a questão do evento no Mazagão, que foi algo assim que Deus colocou, né, no coração do pastor, no coração do Michel. Que o Michel me mandou uma mensagem e tal, falando sobre... Tempo atrás, né? Sim, já era para ter acontecido, né, Michel? Mas tudo acontece no tempo de Deus, né? E aí o Michel mandou uma mensagem e tudo, e eu falei, mano, na hora, até porque, como eu falei no início para a senhora, pastora, a gente tá para servir. E tudo que é relacionado à obra de Deus, se você lembrar de me chamar, a gente com certeza vai estar ali junto. Oh, glória. Sabe, sem medir esforço, sem medir tempo, a gente com certeza vai
vai abraçar, vai pegar na mão e bora lá, faça chuva ou faça sol. Porque eu sempre falo, quando a gente era do mundo, cara, a gente madrugava preparando as coisas, sabe? Não tinha hora, não tinha tempo, a gente amanhecia, sabe? A gente até esquecia de almoçar, sabe? De merendar, porque a gente achava que aquilo ali tinha que ser feito no momento e bem organizado. Por que para Deus a gente vai querer fazer algo que não seja atraente, não agrade a Ele? Não, a gente precisa fazer o melhor do melhor, né? Então a gente está com o evento, né, ali em Mazagão. Como eu falei pro Michel, apesar de deles terem feito um evento atrás lá, ainda o município, né, a localidade, principalmente em relação às igrejas, né, evangélicas, a gente ainda encontra uma barreira com isso, né? A gente ainda encontra um impasse, entendeu? Não, rock não pode, entendeu? Não faz parte, isso não é de Deus e tal, tem que ser isso aqui. A gente ainda encontra esse impasse, né? Então, assim, quando alguns que não sabiam, me encontrassem ouvindo alguma música de rock, né? Oficina G3, Coros, outra banda, né, que já tem questão de música um pouco mais elevada e tal em relação ao rock, fico admirado. Mas tu curte isso? Porque eu me congrego numa igreja também que não faz parte do perfil, né? Não faz parte do perfil. Quero até mencionar isso, né? Que sou do Ministério Estrela da Manhã. E quando eu fui convidado para esse projeto, eu orei, né? Conversei com a minha esposa, claro, a gente casado precisa estar, né, naquela concordância ali, né? naquele tudo equalizado, equilibrado, né? Para que depois um projeto que a gente tá vendo que é bênção para um município, bênção para pessoas, não se torne uma maldição por causa de uma pessoa, né? Que seria, né, como a história de Jonas, né? Aquele povo tinha tudo para chegar sem perder nada, mas por causa de Jonas eles quase morreram, né? Eles quase morreram. Então, quando a gente leva algo assim para o meio das pessoas, a gente consegue alcançar esses corações que ainda não foram alcançados. E todas as vezes eu sempre falo para minha esposa, a gente tem um chamado, a gente tem uma missão a cumprir, mas eu não quero que Deus nos dê aqueles que já foram encontrados, sabe? Eu não quero que Deus nos dê aqueles que já foram achados, aqueles que já estão sendo pastoreados, aqueles que já estão sendo cuidados, aqueles que já estão sendo ali, que já tem um abrigo, sabe? A gente precisa ir atrás daqueles que não tem, entendeu? A gente precisa ir atrás daqueles que ainda não foram alcançados. E como é que a gente vai alcançar essas pessoas? A gente precisa fazer igual Jesus, entendeu? A gente precisa fazer igual o Paulo. Paulo, ele disse, fiz-me louco para ganhar os loucos, fiz-me sábio para ganhar os sábios. Não é que a gente vai trocar a glória de Deus, não é que a gente vai trocar a presença de Deus por algo que é do mundo, sabe? Somente para tentar ganhar, né, aquela pessoa para Cristo. Não. Mas se isso aqui está sendo um projeto que a gente vê que Deus está na frente, até porque o pastor, o Michel, a pastora, a gente não encontrou barreira nenhuma para realizar o projeto em Mazagão. Sabe? Deus ele agiu assim, né? Até a secretária de Cultura, que é uma amigona nossa lá, a professora Vera, sabe? A professora Vera é uma mulher de Deus, ela é católica, sabe, mas é uma mulher que tem uma luz sobre ela, sabe, uma fé, e nos recebeu ali, abriu as portas para nós, escancarou. Ela vai estar no evento também, a secretária de Cultura lá, ela vai se fazer presente. E então, assim, a gente encontra um pouco de barreira em relação a líderes, sabe, evangélicos. A barreira vem sempre da igreja. Vem sempre da igreja, sabe, de onde não deveria vir. Sabe, porque o lema é que o povo de Deus viva em união, tá entendendo? Viva em união. Inclusive, a pastora falou uma questão interessante, tá lá em João 14, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que tem muitos crentes que estão na beira do caminho. Eles não estão no caminho certo. Deu para entender? E acontece. Eu sempre digo que são aqueles que, assim,
Existem pessoas que receberam a Jesus, outras que só acompanharam ele. Exatamente. Eita, glória. Só andaram atrás dele. Entendeu? Exatamente. Então muitos daqueles que andaram atrás dele não continuaram o caminho. Mas todo aquele que recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele. Né? Então é diferente quando você só acompanha, quando você vê a banda passar e quando você se insere nela. Então, quando Paulo fala que nós somos um corpo e que cada membro do nosso corpo é diferente, tá aí a resposta para aqueles que precisam entender que eu não faço isso, mas ele faz. E glória a Deus porque ele faz. A questão do ministério, por exemplo, o seu ministério é diferente do meu. É diferente da pastora. Tem que ter o respeito. E tem que ter o respeito pelo outro. Por exemplo, o chamado de cada um é diferente. Não é verdade? Eu tenho um exemplo desse muito interessante. Logo quando iniciei o ministério, a minha irmã veio me fazer uma visita, ela é de Belém. E ela é Deus, da Deus é amor. E eu disse, eu claro, né? A gente foi criado junto, então eu conhecia aquela moça extrovertida e tudo, mas que tinha uma vida distante, né? Dissoluta. O que aconteceu? Nesse período eu disse para ela assim: mana, por que você não vem para cá comigo? Vem congregar para cá, que tu vai ter um pouco mais de liberdade, né? Você vai ter um pouco... Vamos dizer que a corda está um pouco mais frouxa. Aí ela disse para mim assim: mano, eu preciso da corda apertada no meu pescoço. É necessário que eu fique ali, porque ali eles são muito mais rígidos. E eu preciso dessa rigidez. Isso me fez pensar que cada porta dessa aberta, pregando o Evangelho, apesar de ser diferente, existe a necessidade de que ela esteja aberta. Porque existem pessoas que vão se adequar àquele ritmo ali. O que eu acho errado é fazer como Judas. Eu não concordo, mas eu estou aqui. Entendeu? Eu não concordo. Não, eu não concordo com isso. Se você não concorda, procure um lugar aonde você vai poder se adequar. Não é a palavra que vai se adequar a você. Entendeu? Eu não estou falando disso. A palavra, ela é una. Ela vai ser uma só. Ela é indivisível. O nosso Deus, ele é um só. Então, ele não muda. Mas nós temos que entender que existem comunidades que aquela pessoa vai se adequar melhor a ela. Ele gosta do Mazagão. Entendeu? Então eu gosto mais de Macapá. Ele gosta do Novo Horizonte. Entendeu? Então é diferente. A gente pode gostar de certos lugares e estar ali. Eu acho que o grande erro é: eu não concordo com isso, mas eu não saio daqui porque eu quero ficar aqui. Simplesmente. E aí eu acho que a pessoa acaba beirando pecar, porque ela vai estar contra uma liderança que foi levantada por Deus. Entendeu? Então é melhor que ela não esteja mais lá. Porque aí, além dela não pecar, ela não vai fazer outras pessoas pecarem. Verdade. E quando você faz isso, quando a gente faz isso, a gente leva outras pessoas a pecar. O que Jesus falou sobre isso? É melhor tu amarrar uma pedra de moinite e jogar no oceano, porque Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de você que faz uns pequeninos dele pecar, né? É verdade. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui. Né? Deixa eu dar um abraço aqui, ó. Um abraço pro pastor Adenilson. Um abraço aqui pro Teles Barbosa, que está até agora conosco. Mandando um abraço pra banda Renovo. Quero mandar um abraço também aqui pro organizador da Web Marco Zero, Rádio Marco Zero, Macapá, que está também aqui no programa. Mandar um abraço para Maria Barros, Matheus Barbosa, um grande abraço. Glória a Deus, aleluia. Para Zeneide Tavares, que está nos assistindo. Nosso amigo Jorge Ramon, Michel, a Mari Gibson, o Cláudio Malta. É a minha esposa. É a sua esposa? Ela está dizendo aqui, ó, concordo com o Gideon.
quando não conhecemos a Deus, não medimos esforços para nada. Então agora que somos de Cristo, devemos demonstrar o amor por Ele nas nossas atitudes. Aqui também está o nosso amigo Elias Soares Nunes. Está mandando um abraço para vocês. O Cláudio Malta entrou aqui. Ele está mandando um grande abraço. Ele está dizendo que quer visitar todos vocês lá no Mazagão, no caso, o Gideon, e participar também, tá? Do dia do louvor lá. Ele está dizendo aqui, muita chuva em Macapá e agora são os trovões. Oh, glória a Deus, aleluia. Pastor, isso que o senhor estava falando, eu vejo assim como uma questão de respeito, né? Quando a gente tem aquela questão do respeito, por exemplo, eu estou numa denominação, um abraço aí ao nosso amigo Marco Silva, amém? Ele está dizendo assim, olha, top, está ansioso pelo evento, já sabe que ele vai estar lá no Mazagão. Quando nós vemos assim, né, eu digo, são várias denominações que nós temos, não é verdade? Várias denominações. Então, que possamos pelo menos entrar em um consenso de respeito àqueles que são, vou dar alguns exemplos, tá, amados? Aqueles que, por exemplo, se não se adequaram, não se adequaram lá na Assembleia de Deus, mas estão super bem lá na Quadrangular. Aquele que não quis ir para a Quadrangular, mas está muito bem lá na Universal. Aquele que não gostou da Universal, mas se encontrou na Igreja Batista, né? Então que possamos viver em união, porque Cristo é único, Deus é único, onipotente, onipresente, onisciente. Então que possamos aprender a respeitar a forma que o outro tem de adorar, glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Porque a igreja perfeita, meu querido, você não vai encontrar. Essa é a verdade. Perfeição só vimos em quem? Cristo Jesus. Então que possamos nós nos aperfeiçoarmos a cada dia. Que venhamos não querer a perfeição do outro, mas